A paz do Senhor, meus amados. Chegamos na lição de número 11 e o tema da aula de hoje é atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. O textual da nossa lição ele diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. A verdade prática da nossa lição diz que a unidade da igreja, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ler Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, e Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Vamos ler. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. A nossa lição ela é dividida em 3 tópicos, com seus objetivos ali específicos. O objetivo do tópico 1 é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. O objetivo do nosso tópico 2 é enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E o objetivo do tópico 3 é frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Amém? Então, já de início, antes da gente entrar aqui na introdução da nossa lição, é muito importante dizer que, independente do tempo da sua vida, da sua caminhada na vida cristã, você jamais pode esquecer que, além da importância dos dons espirituais e ministeriais, está o fruto do Espírito Santo na sua vida. Os dons, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados de um caráter transformado por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então vamos entrar aqui na introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, nós estudamos nas lições anteriores, sobre a parte doutrinária da carta de Paulo aos Efésios, que nós estamos estudando. Agora, o apóstolo Paulo ele vai tratar
da parte prática. Nessa lição de hoje, iniciando o capítulo 4 de Efésios, e nas últimas duas lições da nossa revista, lição 12, no capítulo 5, com o tema A Conduta do Crente em Relação à Família, e a lição 13, a última, estudando o conhecido capítulo 6, que fala da armadura de Deus, com o tema Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Então, na lição de hoje, atributos da unidade da fé, né, que já na introdução aqui mostra que são as virtudes fundamentais, tanto no sentido individual como na coletividade, na igreja, no corpo de Cristo, humildade, mansidão e longanimidade. Essas virtudes levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. O primeiro tópico aqui, ele diz que para haver unidade é preciso humildade. No dicionário da língua portuguesa diz que é a ausência de arrogância, né? Humildade é a ausência de arrogância, de vaidade e insolência, né? Com a humildade nós percebemos a nossa insignificância. Humildade no latim vem da palavra humilitas, que lembra a palavra humus, que significa terra. Na geologia, esse humus, esse solo humoso, ele é um material orgânico que é decomposto, ou seja, humildade lembra que somos pó. É Deus que disse para Adão: tu és pó e ao pó tornarás. Humildade é a consequência da nossa inferioridade, a consciência de que não somos superiores aos outros. Paulo está preso escrevendo essa carta para os irmãos. Possivelmente ele escreveu no ano 62, né? Ele envia essa carta para os irmãos porque eles precisavam permanecer unidos. E sem humildade eles não conseguiriam cumprir esse propósito. Amém? O modo digno de viver do cristão, né? Veja lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Essas características revelam a verdadeira humildade, lembrando que a humildade não é a ausência de riqueza, não é a pessoa se vestir mal, não é isso. Mas a verdadeira riqueza está presente no coração daquele que serve a Jesus. Ou seja, tem o objetivo de servir a Deus em primeiro lugar. A humildade ela é revelada no espírito daquele que serve a Jesus, na nossa conduta diária, de correspondentes como corpo de Cristo. É claro que Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios com o tema igreja, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro. Quando ele escreve Colossenses, ele vai tratar sobre Cristo como cabeça da igreja. Mas aqui estamos falando sobre essa ideia de servir a Deus de todo o coração diante dessa humildade, dessa revelação que Paulo está trazendo para os irmãos, né, dessa palavra de Deus. Ele está tratando sobre esse tema unidade da igreja, templo do Senhor, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro. No capítulo 4, versículo 2 de Efésios, nós vamos encontrar a humildade, nós vamos encontrar a mansidão e nós vamos encontrar também a longanimidade. Quando Paulo começa a tratar sobre o assunto humildade naquela época, muitos pagãos que não serviam a Deus, eles viam a humildade como uma espécie de fraqueza. E Paulo começa ensinando para a igreja que humildade não era uma fraqueza, mas uma virtude, uma dádiva de Deus dada pelo Espírito Santo àqueles que serviam a Jesus como igreja de Deus. Escrevendo lá aos Filipenses, é bem conhecido, Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo demonstra que Cristo era humilde, o Deus da glória, o Deus encarnado, o Deus todo-poderoso. Paulo está dizendo
aquele que se entregou por nós, ele era humilde, se fez em forma humana, se tornou homem. Isso é humildade. Ele abriu mão da sua glória para estar conosco, para nos resgatar do pecado. Isso é humildade. João, no capítulo 13, versículo 13, né? Quem não se lembra ali daquela passagem onde Jesus, o Senhor dos Exércitos, Deus que nós servimos, ele se humilhou lavando os pés dos discípulos. Isso era papel dos escravos daquela época. Na casa de alguém era cotidiano fazer isso. Tinha um escravo ali responsável por lavar os pés dos viajantes. Ninguém fazia isso. E Cristo se aniquila da sua glória, ele exerce esse papel em uma glória de humildade para mostrar para a igreja e para todos que a humildade era uma bênção, uma dádiva, uma virtude que eles deveriam imitar. Mas temos que ter cuidado da falsa humildade. Tem muita gente que quer demonstrar ser humilde, mas o seu coração está longe do Senhor. Deus não se agrada disso. Deus quer que você tenha a verdadeira humildade de fazer de coração, não esperando nada em troca, nem holofote. Infelizmente, existe aquela pessoa, né, por exemplo, esperando algo em troca, aquela pessoa que, por exemplo, deseja, né, fazer um gesto de caridade para alguém, mas ele quer que de uma forma, fazer aquilo de uma forma que todos possam ver, né, como ele é humilde, como ele é bom, ele é caridoso, como ele está ajudando. Alguém já viu aquela pessoa que faz um vídeo e mostra para todo mundo nas redes sociais? Temos que ter muito cuidado com a falsa humildade. Filipenses 2:3 diz que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, para ajudar o outro e não a si mesmo, com falsa humildade. Em favor da graça de Deus, esse exercício, né? Então nós precisamos, né, avançar, né, aqui para a questão da verdadeira humildade, que mostra que a humildade é o exercício em prol do outro, ou seja, de ajudar o outro. Isso é coletivamente. Esse é o papel que devemos empenhar como servos de Deus no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15, se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Paulo está falando aqui que a verdadeira humildade a ser exercida é a humildade que leva ao coletivo, que ajuda a todos, que demonstra exatamente que, como cristão, não há diferença entre aquele que é rico e aquele que é pobre. Todos somos irmãos em Jesus. Um exemplo, aquela pessoa é um doutor, mas ele serve a Deus na igreja como um diácono, somente para poder ajudar a limpar um banheiro na igreja. Não para glória pessoal, mas ele faz aquilo para a glória de Deus, para a salvação no Senhor. Precisamos crescer em unidade, como servos de Deus, na igreja, em humildade, ligados em coletividade, como corpo do Senhor, com a presença do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está cheio da graça e da misericórdia de Deus. Você exerce essa conduta para a glória de Deus. Então vamos lá para o outro tópico, que é o tópico 2 da nossa lição, que para haver unidade é preciso mansidão. Lá no Sermão da Montanha a gente vê isso. Alguém disse que ser manso não é a pessoa que aceita tudo que lhe é imposta. Ser manso é uma pessoa que tem condições, não é a pessoa brigar, que tem condições de buscar o seu direito, mas porque ele é servo de Jesus, para a glória de Jesus, ele decide ser ovelha de Deus, ele decide ser obediente a Jesus, e por causa disso ele é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Olha para o exemplo de Moisés.
era violento, um guerreiro, e a Bíblia chama ele de um homem mais manso da terra. João, nos evangelhos, ele era um homem conhecido como filho do trovão, filho de Boanerges, e você percebe na Bíblia que ele se tornou o apóstolo do amor. A mansidão é um fruto do Espírito. Seu conceito é ternura, gentileza, cortesia e paciência. Isso quer dizer que o cristão é uma pessoa educada naquilo que faz. Ele não fura fila, ele não fica tentando levar vantagem em cima do outro, porque ele é uma pessoa serva de Jesus e age com ternura, com paciência. Tudo isso faz parte da mansidão. Nós vemos isso lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Também em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? 2 Timóteo 2:25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. A humildade, ela se estabelece no coração daqueles que servem a Deus. O Senhor também era manso e humilde, e a gente precisa entender que isso faz parte do papel da igreja, do caráter da igreja de ser cristão. Amém? Aí no tópico 2, subtópico 2, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus, né? Nós já falamos sobre Moisés, que ele era um guerreiro treinado pelos exércitos de Faraó, lembrando que ele foi criado pela filha de Faraó. Você percebe à luz das Escrituras, em Números 12:3, que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Outro exemplo que nós encontramos na Bíblia é o próprio Jesus, que demonstra que essa mansidão ela é encarnada nele também. Né? Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era manso. No dicionário, a palavra mansidão significa qualidade ou condição do que é manso. É a brandura de gênio ou índole. É a brandura na maneira de que a pessoa expressa, né? Suavidade. Jesus, sendo perseguido, sempre exercia a mansidão e o autocontrole. A mansidão fazia parte dele, desse ministério de Jesus. A mansidão ela é adquirida. Nós temos que nos acostumar a se submeter a Deus. Nós somos filhos da obediência e precisamos aprender a obedecer a Deus. Precisamos aprender a nos inclinar, ou seja, nos submeter à vontade do Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre. Pois ele mesmo disse, aprendei de mim. O apóstolo João também é citado como esse exemplo de pessoa que se torna mansa para a glória de Deus. Em suas cartas, ele chama a igreja de filhinhos do Senhor. A verdadeira mansidão ela é apresentada nas Escrituras. Nós vemos lá em Romanos 12, né? Paulo escreve aos irmãos de Roma a respeito dessa verdadeira mansidão que era manifestada na igreja de Deus, sobre esse autocontrole para essa igreja também. Dela ser unida, né, em Romanos 12, ao ponto de permanecerem firmes diante da perseguição. Então, a mansidão demonstra essa crença em acreditar que o poder vem de Deus, que a resposta vem de Deus. Hebreus 12:15 fala para que não haja lugar para ressentimento. Seu coração está cheio da presença de Deus. Você se tornou ovelha de Jesus. A mansidão é esse coração que agora é submisso a Deus. Sobre conciliação, se a igreja é submissa a Deus, é humilde, é mansa, não há lugar para guerras, não há lugar para divisão. Muito pelo contrário, ela se torna conciliadora. Amém? Aqui no tópico 3, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. E o exercício do perdão é fundamental. É a longanimidade aqui que está sendo tratada aqui como um fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas 5:22, Paulo começa a demonstrar que a paciência deve ser exercida no momento da tribulação. Os servos e servas de Deus crescem
crescem, como está escrito lá em Romanos 5:3, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Como precisamos de paciência, tolerância, constância, ter esse fruto de longanimidade, suportar uns aos outros. Em Atos 14:22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Precisamos ter relacionamento com os nossos irmãos. É o que Paulo fala em Efésios 4:2 aqui na nossa lição. Suportando-vos uns aos outros em amor, tendo paciência, sendo humilde para haver unidade na igreja. Isso tudo, meu irmão ou minha irmã que está assistindo, em amor, caminhando juntos para a glória de Deus. E para finalizarmos essa aula, vamos falar a respeito do perdão, que deve ser exercido dentro e fora da igreja. Quantas vezes erramos, mas precisamos reconhecer que precisamos dar o perdão e também recebermos o perdão. A vida nos ensina que a pessoa beneficiada pelo perdão não é aquela que recebe. O mais beneficiado pelo perdão é aquele que dá o perdão. O perdão deve ser exercido na igreja e fora da igreja. Lá em Mateus 7, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. O perdão é uma virtude que vem de Deus. O beneficiado é aquele que dá, aquele que conduz a pessoa ao caminho da misericórdia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Tem muitas doenças que são causadas nas pessoas pela falta de perdão. Então, meu irmão ou minha irmã, tenha um coração puro. O segredo é o perdão. Amém? Glória a Deus. Lição maravilhosa para a nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.